Olá a todos, meu nome é Alex Daniel. Eu recebi mês passado de um grande amigo cristão um vídeo de um pastor debatendo 25 ateus no Brasil e ele queria saber minha opinião sobre isso como ateu agnóstico. Para começar, gostei muito da plataforma, parabéns aos organizadores do debate. Foi um diálogo aberto com pessoas conversando sem gritaria, com direito à réplica e, sobretudo, com respeito. Antes de tudo, respeito total à pessoa do pastor. O nome dele é Tassos, ele é bem articulado, estudado e claramente acredita no que está falando. Eu sou Tassos Licurgo, sou pastor, professor, advogado e estou aqui para debater com 25 ateus. O problema não é a pessoa dele, são os argumentos que são às vezes fracos e falaciosos. Bom, vamos direto ao ponto. A ideia desse vídeo é simples. Vamos assistir junto o vídeo. Em cada argumento, a gente vai pausar, analisar, para ver se faz sentido ou não. Fica comigo até o final do vídeo. Eu sou Alex Daniel e seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Réalité Éditée. A Bíblia é o livro mais confiável que existe. Porque na minha cabeça, qualquer um pode simplesmente escrever um livro, dizer que foi iluminado por alguma coisa e as pessoas acreditarem, né? E documentar de alguma forma, né? Eu acho que falta provas palpáveis pra gente poder dizer que a Bíblia é o livro mais confiável, né? Aqui o Beto levantou um ponto muito importante. Qualquer um pode escrever um texto e dizer que esse texto é sagrado. E como você consegue verificar que esse texto é sagrado ou não? Então, o que ele está tentando dizer, está querendo afirmar, é que a origem divina da Bíblia é uma crença, mas não é um fato verificável. Então, vamos ver o que o pastor vai responder. Eu posso lhe apresentar algumas. A Bíblia é um documento. São 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo, escritos por cerca de 40 autores. 31 dos 40 escreveram os 39 do Antigo Testamento, 9 dos 40 escreveram os 27 do Novo, num período de 15 séculos. E quando nós olhamos em 15 séculos, você tem um argumento extremamente consistente. E não é só isso. Um livro é confiável nos critérios que utilizamos na academia quando ele traz elementos no texto que pode ser investigado. Aqui, o pastor destacou a diversidade e a coerência da Bíblia. Isso realmente mostra que o livro tem um valor histórico e literário. Ele ainda não respondeu a pergunta do Beto. Porque a coerência, diversidade e tradição, isso não demonstra que o livro tem uma origem divina. Porque qualquer documento pode conter elementos investigáveis ou passagens com bases históricas, mas isso não quer dizer que é uma prova divina, entendeu? Tá bom, ele tá falando de elementos verificáveis. Não sei o que ele entende por elementos verificáveis. Vamos supor, nesse vídeo, elementos verificáveis que ele tá falando de tempo, espaço, ou lugar onde aconteceu esse evento, né? Mas mesmo assim, o fato de um livro ou livros estão falando de pessoas reais, lugares reais, isso não significa que os relatos sejam reais ou literais, né? Porque a gente tem vários casos. Por exemplo, se a gente falar vamos pegar, por exemplo, um livro de Spider-Man, falando de que Spider-Man está em Nova York, em Manhattan, por exemplo. Se a cidade é real, o bairro Manhattan é real, mas esses elementos verificáveis são reais, quer dizer que Spider-Man também é real. É da mesma forma que a Bíblia cita alguns eventos onde tem lugares reais, pessoas reais, mas isso não quer dizer que os relatos sejam reais. Não estou dizendo que os relatos não são reais, eu estou dizendo que você não pode pegar elementos para dizer que os relatos são reais para isso, entendeu? Isso é crença, não é fatos históricos. Então veja que a base histórica do cristianismo é um fato que é público, a ressurreição pública de um homem. Agora ele está falando da ressurreição do homem, de Jesus Cristo, é um fato histórico, uma coisa pública.
E eu discordo totalmente com isso. Acho que ele não tem nenhuma prova para falar sobre isso, né? Porque eu acredito que a existência e a crucifixão do Jesus Cristo talvez podem ser eventos históricos, porque tem autores fora da Bíblia que citaram o nome de Jesus Cristo, né? Mas eu digo talvez, né? Porque esses autores são duvidosos, porque esses autores não são contemporâneos, eles não conhecem Jesus Cristo pessoalmente, eles viviam depois, anos depois da época de Jesus Cristo. Então, eles pegaram esses relatos dos cristãos que falavam que diziam sobre Jesus Cristo, mas eles não viviam da época do Jesus Cristo. É por isso que eu falo duvidoso. Porque, se você pensar bem, não existe nenhum corpo, nenhum registro contemporâneo, nenhum testemunho neutro, nenhum documento fora das comunidades cristãs que falam sobre a ressurreição. Todos os relatos da ressurreição de Jesus Cristo foram escritos muitos anos depois do evento. E foram escritos por pessoas, por fiéis que já acreditavam em milagre. Agora, eu quero que você pare o vídeo para 5 segundos e repete exatamente o que eu acabei de falar. Você não consegue, né? Imagine esses evangelhos, esses 4 evangelhos, foram escritos na mesma tradição, essa tradição oral. Mas não depois de 1 minuto, não depois de 1 dia, depois de 40 a 70 anos depois do evento. E esse cara vem falando da confiabilidade deste texto. Pessoas pegando o que Jesus dizia depois de 40 anos e escreveu exatamente o que ele dizia. O exemplo que eu acabei de falar para você de fazer. E o cara tá falando da confiabilidade desse texto. Cara, isso é sacanagem, não é? O Novo Testamento, que começa com 4 biografias, tem várias cópias que nos garantem dizer que ele não foi modificado. Há 5.686 cópias só do Novo Testamento. Para que o senhor tenha uma ideia, se você colocar essas 5.686 cópias uma ao lado da outra, elas são 99,5% dos casos idênticas. Então, isso não respondeu a pergunta. Isso só comprova que o livro tem muitas cópias. De 86 cópias, uma ao lado da outra, elas são 99,5% dos casos idênticas. Do 0,5% de discrepância, 80% do 0,5% de discrepância diz respeito unicamente a questões de ortografia. Cara, esse número que ele está jogando de 99,5% de livros, de manuscritos idênticos, não sei disso não, porque até os próprios estudiosos do Novo Testamento afirmam que tem centenas de milhares de variações entre os manuscritos. Não sou eu que estou inventando isso, não. Até o próprio Bart Ehrman, que é um especialista em manuscrito de Novo Testamento, fala de entre 200 mil a 400 mil variantes textuais entre os manuscritos. E até os próprios textualistas evangélicos, como Daniel Wallace, falam em cerca de 400 mil variações entre os manuscritos gregos. E keep in mind, o Novo Testamento só tem 138 mil palavras. Então, tem mais variações do que palavras no Novo Testamento, só para você saber. Tem livros na Bíblia que nós não sabemos nem quem é o autor. O livro de Hebreus, por exemplo. Isso é interessante, nós não sabemos quem é o autor. Então você veja que a relevância está no texto. O que eu estou colocando aqui são elementos de extrema relevância que dizem respeito ao texto. Viu o que ele está falando? Isso é correto. Tem alguns livros da Bíblia que nós nem sabemos os autores. Não é somente os hebreus. A gente pode começar com os primeiros 4 livros da Bíblia, como Gênesis, Êxodo e Números, Deuteronômio. Esses livros foram atribuídos a Moisés, porém são duvidosos porque
Se você vai no Deuteronômio 34, onde que o Moisés está descrevendo sua própria morte, isso é muito duvidoso, como uma pessoa está descrevendo sua própria morte. Isso é muito duvidoso. Não somente isso, tem alguns outros livros. Tem as cartas atribuídas a Paulo. Essas cartas foram contestadas pelos estudiosos quanto à autenticidade. Os mais famosos, os 4 evangelhos, esses evangelhos não trazem assinatura e foram escritos décadas depois da morte de Jesus. Mas nós temos aqui, tanto no critério de dizer que o texto fala a verdade, quanto no critério de dizer que o que foi escrito lá atrás é exatamente o que nós temos hoje, nós temos a Bíblia como campeã em qualquer uma dessas filas que nós colocarmos. Olha, nós não temos os documentos originais da Bíblia. O que nós temos agora são cópias de cópias, né, com variações entre elas. Mas como ele pode ter 100% de certeza que não existem variações ou modificações nesses documentos, né? Acho que isso é uma falta de honestidade, eu acho. Independentemente do que a pessoa pense em relação ao autor. Não é o autor que tem a garantia da confiabilidade do texto, mas é o texto em si. Peraí. Afirma que o texto que dá confiabilidade do livro, isso é simplesmente um ato de fé, do que um critério objetivo. Porque se você quer dar evidência da confiabilidade, tem que ir além do texto. Mas considerando o texto, isso é simplesmente pregação, teologia. Mas se for para pregar, tudo bem, concordo, né? É uma questão de fé, etc. Entendeu? Então vamos continuar para ver o que ele tem a falar. A senhora vai bem? Vou da bem. senhora? Flaviano, prazer. Então, o que pega na Bíblia é o seguinte: tem 20 livros que foram excluídos que fala sobre Lilith e fala sobre um Deus muito mais perverso, muito mais obstinado. Eu acho aqui a Flávia exagerou dizendo que tiveram 20 livros excluídos da Bíblia. O que houve foram alguns livros como Evangelho da Maria Madalena, Evangelho do Pedro, etc. Esses livros não foram aceitos pelos líderes, porque eles acharam que esses livros não foram inspirados. Então, não houve uma exclusão do jeito que ela está falando. Eu acho que essa informação é incorreta. Eu explico dizendo que a informação não é correta. Não houve exclusão desses livros. O lê nos originais. O Antigo Testamento é escrito em hebraico com algumas partes aramaico. O Novo Testamento. Todo o texto do Antigo Testamento é exatamente o texto da Tanar. Tanar que foi guardada pelo judeu. O judeu é o povo da palavra. Você veja que a identidade do judeu era no texto. Aqui eu concordo com o pastor que o Antigo Testamento vem da tradição judaica. Mas é Tanakh, não é Tanar. Que é a Torá, que são as leis, os 5 livros de Moisés, e depois tem Nevaim, N, que são os profetas, e o último, que é o K, que é Ketuvim, que são os escritos, né? Agora, vamos para o segundo tema. O segundo tema é: o cristianismo é responsável pelo avanço da humanidade. Não concordo com o Tassos dizendo que o cristianismo é o principal responsável do avanço da humanidade. Eu acho que tá errado isso, porque bem antes do cristianismo, nós tínhamos grandes avanços, como matemática babilônica, nós tínhamos filosofia e ciência grega, tínhamos astronomia egípcia, tínhamos engenharia romana, a gente tinha também medicina chinesa, medicina indiana. Eu acho que o avanço da racional pela natureza é mais antiga do que a fé cristã. Só basta lembrar, na Idade Média cristã, a igreja controlava, censurava as ideias contra a doutrina. E também tem as personagens como Galileu, Copérnico, Bruno. Esses personagens foram perseguidos por propor um cosmos que é contra a Bíblia, né? Além disso, as raízes da ciência moderna não é só cristã, né? Mas é também judaica, é também grega, é também islâmica. Não é só cristã. Eu acho que o cristianismo não criou o progresso, eu acho que coexistiu com o progresso. O principal motor do avanço humano é razão livre, curiosidade
e busca pela evidência, mas não é o cristianismo, não. Vá fazer uma passeata gay na Rússia, na China, para ver o que acontece. Vá fazer uma passeata gay num país islâmico, para ver o que acontece. Só existe parada gay, por exemplo, em país de matriz cristã. E por quê? Porque é a visão de mundo mais tolerante que existe. Também afirma que só nos países cristãos que tem a liberdade de LGBT, etc. Isso é uma mentira, porque existem países não cristãos que têm esse direito. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do Taiwan, né? Taiwan foi o primeiro país da Ásia que legaliza o casamento entre pessoas de mesmo sexo, por exemplo, né? Então, e o Taiwan é o país mais LGBT-friendly que existe no mundo, né? Então, dizendo que não existe países não cristãos que têm esse direito, eu acho que é uma mentira, né? E se a gente pegar alguns países cristãos, por exemplo, vamos pegar Uganda, né? Uganda recentemente botou uma lei anti-LGBT, né? Você consegue entrar na prisão perpétua e até você morre lá, porque você gosta ou ama uma pessoa do mesmo sexo, né? Também existem vários outros países que não é pro-LGBT. Exemplo do meu país, o Haiti, não é pro-LGBT. Também, nosso vizinho também, Jamaica, você pode levar anos na prisão por amar uma pessoa do mesmo sexo. Eu acho que tá errado dizendo que nos países cristãos que tem isso, né? Então, galera, vamos para o terceiro tema. Eu preciso ter mais fé para ser ateu do que para ser cristão. Já acho ridículo isso, mas vamos ver o que ele vai falar, né? O ateísmo, ele pressupõe várias assertivas que é preciso ter fé. Uma delas, por exemplo, é de que, por algum motivo, as leis da física que funcionam aqui no Rio de Janeiro funcionam em São Paulo, funcionam em Londres, funcionam em Natal. Não há nada na ciência que diga que as leis que funcionam aqui funcionam em outro lugar. O outro caso que é preciso ter fé na cosmovisão ateísta é a de que as leis da natureza que funcionam hoje funcionarão amanhã. Quando eu falo que o sol vai nascer amanhã, isso é uma inferência racional, porque nós sabemos que o sol nasce bilhões de anos e nós conhecemos as leis físicas e também até a gira, né? Então, isso é uma confiança baseada em evidências, não fé, porque é diferente. Inclusive, tem até um cético chamado David Hume, que escreveu um livro, uma inquirição acerca do entendimento humano, que ele diz: o fato do sol nascer todos os dias não nos garante que ele nascerá amanhã. É preciso ter fé na continuidade da ciência. Aqui, o pastor citou David Hume, mas não pegou o contexto. O David Hume não estava falando de fé. O que ele estava tentando mostrar? Ele estava tentando mostrar que a razão humana se baseia na experiência e também na probabilidade, não na certeza absoluta, entendeu? O que a gente faz se chama indução, porque cristãos e não cristãos, a gente toma remédio esperando que esse remédio vai curar essa dor de cabeça, essa dor de barriga, etc, né? Então, é racional, espera que isso continue com evidência, porque no passado esse remédio curou essa dor de cabeça, isso é uma indução, mas isso não é uma fé. Isso é baseada numa experiência passada. Isso não é uma fé. Quando disseram que a matéria, o espaço e o tempo e as próprias leis da natureza vieram a existir a partir do nada. Se a matéria veio a existir a partir do nada, pressupõe-se que a causa da matéria não é material, porque se material fosse, ela não teria vindo a existir, ela já existia. Então a causa que cria aquilo que nunca existiu, fazer com que isso exista, tem que ser imaterial. E um sinônimo de imaterial é espiritual. Agora, o pastor está dizendo que a Bíblia descreveu a criação do universo e também referiu à teoria do Big Bang. Ele disse que a teoria do Big Bang mencionou que o universo, nosso universo, vem do nada. Então eu acho que isso é muito mal representação da teoria. Em nenhum momento a teoria falou isso. E a teoria do Big Bang só mencionou que o nosso universo, o universo observável, vem do estado extremamente denso e quente, e a partir disso
expandiu, mas nenhum momento que a ciência ou teoria do Big Bang deu a causa do nosso universo. Essa causa do nosso universo fica desconhecida, mas colocar um Deus que é uma causa imaterial, você tem que comprovar isso, não é só tipo impor uma causa, você tem que provar como isso foi a causa, né? Então isso não resolve a questão, e também isso é muito mal representação da teoria. Nosso quarto tema é: sem Deus não há motivo moral para condenar assassinato ou estupro. Nessa parte eu discordo totalmente com o pastor. Eu já fiz um vídeo sobre a moralidade. Eu acredito que a moralidade é subjetiva, não objetiva, porque se fosse um código divino, o bem e o mal seriam iguais para todas as culturas, né? Em todos os países, mas o que estamos vendo é que o bem que nós temos no Brasil é diferente do bem que tem no outro país. Então não é um código divino. Então, vou te fazer uma pergunta. Se é bom só porque Deus manda, se Deus te mandasse para fazer um genocídio em uma cidade do Brasil, ou para matar os filhos do vizinho do lado, você faria? Se você sente isso não seria bom, quer dizer, você tem um critério de bom e o mal independente de Deus. É isso que nós chamamos de moralidade subjetiva. Então, eu acredito que, infelizmente, que a moralidade é subjetiva, porque, por exemplo, nós como seres humanos, a gente quer preservar nossa espécie, né, como seres humanos. Então, a gente vai identificar o que é prioridade, tipo, vida e não vida, o que é prioridade para preservar nossos seres. A gente vai dizer que a vida é melhor que matar. Então, a partir disso, as prioridades, nós como sociedade, a gente cria lei para proteger nossa espécie. Mas, infelizmente, isso é uma opinião. O cristianismo é a visão de mundo mais tolerante que existe. E por que eu digo isso? Porque todas as manifestações de pensamento encontram nos países de matriz cristã a possibilidade de desenvolvimento muito maior que encontram em qualquer outros países. Islâmicos, ateístas. E você acredita que o desenvolvimento, então, ele é pautado na crença cristã? Graças à crença cristã, que é uma religião que não se expande de acordo com a Bíblia pela força, mas pelo convencimento, é que todas as visões de mundo são respeitadas. Foi no nome dessa religião que se censurou pessoas por pensarem diferentes. Também foi no nome dessa religião que se justificou a escravidão que existiu 200 e poucos anos atrás também. No Deuteronômio 15, onde que existem instruções como você consegue tratar seus escravos, pode fazer o que você quiser com seus escravos. Então, falando que essa religião ou esse cristianismo é sinônimo de tolerância, eu acho que está muito incorreto falar isso. Agora a gente vai para o último tema, que é o Deus criou o universo. Sexto e último tema é Deus criou o universo. Primeiramente, ele botou Deus que criou, ele tem que comprovar que Deus criou. E segundo, ele tem que comprovar que o universo foi criado, porque não tem nenhuma evidência que o universo foi criado, né? Então, tem dois erros já no tema que ele tem que mostrar. Vamos ver o que vai falar. A gente vai ser bem curto nesse tema, porque a gente já falou sobre Big Bang já antes, né? Essa tese de que tudo veio existir a partir do nada, ela ficou única da Bíblia por mais de 30 séculos. Todos os demais livros diziam que o universo existia desde sempre, até que, em meados do século passado, por exemplo, a ciência se rendeu à Bíblia, ao dizer que o universo veio existir a partir do nada. A criação do universo é uma evidência. Ô, Tassos. Como assim a criação do universo é uma evidência? O Big Bang nunca mencionou que o universo foi criado. Primeiramente, você tem que provar que o universo foi criado. Não tem nenhuma evidência, nenhuma prova que mostra que o universo foi criado.
entendeu? Primeiramente, a gente já falou sobre isso, o Big Bang nunca falou da causa do universo. Então, só fala um estado onde que o universo estava e expandiu, só que o Big Bang falou. Mas falando da criação do universo e colocar evidência, pastor, você vai muito longe, isso é uma mentira. O propositor do Big Bang foi um padre, Georges Lemaitre. Temos a ideia pela ciência de que a matéria, o espaço e o tempo vieram a existir a partir do nada. Se a matéria, o espaço e o tempo vieram a existir e não existiam, é porque a causa da matéria não pode ser material, porque matéria não existia, ela é imaterial. Pastor, também dizendo que a causa deve ser imaterial, primeiramente você tem que provar que tem uma causa, porque a teoria do Big Bang nunca fala de uma causa. Você tem que provar que tem uma causa. E dizendo que a causa deve ser imaterial, infinita e atemporal, isso, pastor, é um salto filosófico, não é científico. Sabemos que a cosmologia não detecta as causas imateriais, porque ela só trabalha com as leis físicas e observáveis, né? Porque, além disso, é supernatural, é um Deus. E a cosmologia não trabalha com isso. Então, eu acho que você tem que fazer uma diferença entre a ciência e a sua interpretação teológica. Exato. Então existe um princípio da matemática chamado princípio de Borel. O que é que o princípio de Borel diz? O princípio de Borel diz que uma chance em 10 elevado a 50 é impossível. O Borel nunca fala que uma chance em 10 elevado a 50 é impossível. O que o Borel está tentando dizer, ele fala de limites práticos e não da lei da natureza. O Borel tá falando da probabilidade, mas você tem que saber, probabilidade não é impossibilidade, entendeu? Eu acho que não tem mais nada para falar e o debate foi interessante, mas os argumentos não me convenceram e são muito teológicos em vez de argumentos históricos e evidência ou científicos, né? Então, se você é cristão e chegou até aqui, não precisa ficar na defensiva, porque a ideia desse vídeo não é para te impedir de crer, é somente para mostrar que esses argumentos são um pouco fracos e falaciosos, mas nada de te impedir de crer, né? O que a gente está procurando, eu e você, nós estamos procurando a verdade, né? Então, a gente questiona um argumento que uma pessoa faz para ver se é verdade ou não. E a gente analisa para ver se o argumento é forte, é fraco, e a gente aceita ou rejeita, né? Se Deus existe, ele vai sempre existir, né? Mas, por enquanto, nós estamos esperando melhores argumentos que acabamos de ver nesse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, ou do vídeo, ou do formato, deixa um like e comenta aqui embaixo. Vai. Eu tô esperando você. Ok. Se também você tiver um vídeo ou uma pregação que você quer que eu analise, você pode mandar direto para mim que eu faço a análise, ok? E também, se não gostou do vídeo, não gostou do formato, fica à vontade de não curtir. Até mais. Tchau, tchau.